Existe uma das regras da inteligência emocional que todo homem deveria saber, mas que chega tarde na vida. Que é justamente você entender que quando você é bonzinho demais ou condescendente demais, você acaba sendo atropelado no mercado de trabalho, nas suas relações sociais, até mesmo nas colegagens de corredor e principalmente na vida amorosa. Se você não souber colocar um limite daquilo que você quer como demanda, você acaba perdendo inclusive a admiração da pessoa que até gosta de você, mas não consegue entender o porquê, perde o respeito por você. E uma das formas de entender isso é que você não consegue impor limites. Um experimento social muito interessante feito pelo Douglas Flamindo, muito conhecido no YouTube por fazer esses experimentos de 30 dias, com dietas diferentes, estilos de vida diferentes, hábitos diferentes e agora 30 dias sendo um canalha no amor. Será que ele conseguiu resultados? Colocou à prova de que quando você tem a coragem de não agradar e até mesmo ser um pouco intransigente de vez em quando, você na verdade torna parte da sua personalidade magnética? Acompanha comigo o Despertar de Douglas. Inclusive, vira e mexe, acompanha o canal do camarada. Um forte abraço, meu amigo. Ótimo trabalho que você faz. Transformações de hábito, saúde mental e rotina é sempre bem-vindo na plataforma. E bem, Douglas tem um amigo que ele mesmo cunhou como típico nice guy, ou típico bonzinho. E ele, por ser um pouco indiferente e introspectivo, acaba chamando um pouco a atenção das meninas, que quando ele vê que essa mesma menina, quando vai falar com um amigo dele, tem um sentimento ali de não levá-lo tão a sério como homem, como amante, e isso deixa esse amigo dele um pouco frustrado. Então, ele segue no experimento. Eu decidi fazer testes de formas de comunicação diferentes com 10 garotas diferentes, aleatórias, que eu nunca conversei na vida e nunca tive nenhum tipo de contato. Por que 10 garotas? Porque 10 é um número fácil de criar uma estatística. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tratar algumas dessas garotas em certo momento com desdém, com menos importância. Eu chamava elas pra conversar, assunto normal assim, do nada, isso no Instagram. Puxava um assunto e de repente eu ia reduzindo gradualmente o interesse, ainda de forma educada, a pessoa tá lá de boa, eu não vou ser um desgraçado com ela do nada, né? Já avisando com antecedência, nenhuma garota foi prejudicada com essa experiência. E de pouco em pouco, gradualmente, eu ia dando algumas red flags de que talvez eu não fosse um cara tão legal, pra ver se em algum momento eu deixava isso explícito pra elas e elas davam corte. Não quero mais falar com você não, que cara babaca, oxe, tá... Por que você tá agindo desse jeito? Eu, falando com uma pessoa que agiu como eu agi, teria essa reação. Detalhe, todas essas garotas que eu selecionei eram garotas bonitas. Eu acho que esse detalhe é importante de ser mencionado. Mas como que eu fazia nesse assunto? Pra não destratar uma pessoa do nada e ser um otário com uma menina e, sei lá, gerar um trauma na menina, eu ia fazendo isso de forma bem gradual. Tipo, e um dia eu falava, não estou com muita vontade de conversar com você hoje, até mais. Vazava, o que pra mim isso já é uma atitude bem otário, assim, sabe? Ou sei lá, deixava a pessoa no vácuo muito tempo, a pessoa, no meio da conversa eu saía da conversa. O que acontecia comigo no Tinder, né? Na minha experiência de Tinder aqui no canal, é o que mais acontecia. Conversando com a pessoa, do nada a pessoa nunca mais me respondia, assim. Pois é, né? A grande oferta de relacionamentos no Tinder é aquela ilusão das múltiplas opções que falamos muito aqui. A pessoa se encharca de possibilidades e usa o Tinder como se fosse uma Netflix. Você fica zapeando, zapeando, zapeando e não escolhe nada de interessante. Quando escolhe, geralmente, são os mesmos perfis que você sempre escolheria, mesmo se não tivesse tantas opções assim. Esse é um dos bugs da mente humana, quando se depara com muitas opções. Acaba apostando naquilo que sempre gostou. No meio de uma conversa totalmente amigável. Aí eu falei, putz, mas que bagulho chato, hein? Vou fazer. Ou quando a menina falava sobre alguma opinião dela, eu discordava fortemente, tipo, nossa, mas sério que você acha isso? Que bosta, hein? Mas que bosta, sabe aquele cara chato? Eu dava início a, inicialmente, ser um cara chato. E dia após dia, essas garotas estavam a continuar mandando mensagem pra mim. Não era eu que ia atrás pra conversar, eu simplesmente parava de falar. E elas continuavam mandando mensagem pra mim. Como se não bastasse eu ter sido chato já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta conversa. E durante todo esse processo, não com todas, mas eu já tava mostrando alguns prints pro Samuel falando, mano, olha isso. Parece que ser legal não é tão eficaz mesmo. Como eu tô sendo e as meninas estão vindo conversar comigo, estão reagindo nos meus stories, fazendo um monte de coisa aqui, tipo, sendo super agradáveis comigo. E aí começaram a vir as indiretas de aparentemente estarem interessadas em mim. E desde o começo, pra ter um pouco de responsabilidade emocional, eu já deixava bem explícito, olha, eu não tenho nenhum interesse em você, tá? Que fique bem claro aqui. Eu falava claramente pra todas elas. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos algo. Porque as indiretas começavam a virar diretas e aí chegava naquela pergunta, Ah, mas você ficaria comigo? não, eu era bem claro, bem transparente. E às vezes de forma até um pouco cruel, né? Que perguntava, por quê? Eu falava, não é questão de aparência, é porque realmente não existe um motivo pra eu me atrair por você de forma alguma. Nem personalidade, não tem nada em você que me atrai. Então, não existe chance. Eu falava isso e eu pensava, pronto, a partir daqui a pessoa vai falar, seu babaca, me bloquear.
E não era isso que acontecia. É, meu amigo Douglas, despertando, né? Você é um camarada introspectivo, como tantos outros, né? Acaba tendo esse sentimento de que você não quer ser uma pessoa intrusiva, invadir o espaço do outro, ser inconveniente. Mas é justamente sendo inconveniente que você se torna para a mulher, muitas das vezes, um problema a ser resolvido. Enquanto o cara que tem um comportamento sistemático, um comportamento previsível, um comportamento onde ele já faz aquilo que é esperado dele dentro de um cercado ali de ideias, não consegue surpreender nem mesmo nas reações diversas que ele poderia ter em cenários diversos. Esse cara acaba sendo colocado de lado para aquele que é um puzzle a ser resolvido, a ser desvendado e assim por diante. Isso me lembra de um termo que eu já usei aqui várias vezes e vocês vão relembrar disso. Tem pessoas, e tem ficado cada vez mais comum, que adoram ser remédio de cafajeste. Aquela síndrome de resgatador, de tentar converter uma pessoa que não é relacionável em alguém irrelacionável. Se você acompanha já nosso espaço há um bom tempo, de inteligência emocional masculina, desse papo entre homens aqui, você entende muito bem que essa é uma red flag absurda de uma mulher que adora pegar cara quebrado e tentar consertar e se quebrando no processo. E o padrão se repetia em todas. Igualzinho. Igualzinho. Esses detalhes que eu estou mencionando aqui não eram citações do livro lá das regras do David X. Aquilo eu vim a testar depois. Esses testes iniciais de eu começar a ser um chato, um babaca, foi porque eu e o Samuel tava desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. E até então, infelizmente, estava batendo, estava fazendo sentido com as 10. A estatística ainda estava no 100%. E como eu havia falado, a partir desse momento da rejeição, de eu falar, ó, não existe chance entre nós, não ficaremos, não tem interesse, tá? Está claro? Lembrando que para esse vídeo ele leu um livro que deixou ele desconfortável, que era basicamente um manual de pick-up americano, né? Puá, ou os caras da sedução, mas com uma pegada mais agressiva, mais chula, de como pegar mulher, fazer sucesso e etc. E ele, infelizmente, foi provando que as dicas do livro acabaram se mostrando muito mais reais do que ele imaginava. Elas começavam a ficar super puxa-saco e chamar mais vezes ainda pra eu conversar e elogiar coisa nos meus stories e tentar, sabe quando a pessoa tenta fazer um rapport? Rapport é quando a pessoa tenta ser parecida com você à força, assim, tipo, eu também gosto disso. A pessoa começar a adaptar a personalidade dela à sua personalidade. Isso acontece muito com o homem, já que o homem tem o ônus da rejeição, né? Então ele tem que ficar provando que é igual a mulher pra tentar fingir uma compatibilidade de interesses. Isso, claro, é uma tática do homem de baixo valor. O homem de alto valor expande a personalidade dele e as mulheres interessadas nela acabam entrando na dele, como é o caso do camarada aqui. Ele não se importava tanto com os gostos dela, só colocava os dele e elas faziam o papel que geralmente é o homem que faz no relacionamento. Sabe quando você tá falando com uma mulher? Nossa, adoro sushi. Astrologia? Maravilha. Lana Del Rey, aquele álbum, Katy Perry. Nossa, viu o último single? Pois é. Cara, coisas que geralmente estão na bolha feminina de consumo e o cara vai tentando fingir. A gente brincou isso chamando dos caras que têm autoestima baixa. Até brincamos há um tempo atrás falando dos esquerdomachos que ficam tentando entrar na mente feminina para ser mais progressista que a mulher, mais desconstruído que a mulher, para assim tentar pegá-la. Pois é, Douglas está agora experimentando o contrário. E quando é a mulher que vê um homem que considera de alto valor e tenta se adequar a ele? Pois é. Pra ter uma espécie de aprovação. Isso começava a acontecer. E eu tava achando isso desconfortável. Porque, dá dó. Enquanto tudo isso daí ia acontecendo, eu ia atualizando o Samuel. Eu falava, mano, olha aqui, ó. Olha esse print aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Olha como ela respondeu. Olha só, olha isso aqui. E a gente não tava acreditando que as nossas teorias estavam funcionando. Ou eu dei o azar de ser um dedo podre e escolher 10 garotas que é mulher de malandro. Que gosta de apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Porque a minha pessoa ali conversando com elas, pra mim era um cara lixo. E aí eu entrei em uma outra etapa de testes. Eu pensei assim, tá, vamos ver quanto tempo vai demorar pra elas me esquecerem se eu parar de falar com elas. E era todo santo dia. Nenhuma me abandonava. Eu não respondia, mas tava lá. Todo dia nos meus stories, comentando, reagindo e chamando pra conversa. E no dia seguinte, mesmo sem eu ter respondido nenhuma das mensagens do dia anterior, tava lá chamando de novo. E aí que vem a pior parte dessa experiência. Quando eu começava a ser seco, tipo assim, sei lá o que, comentava alguma coisa pra mim, eu, sim, não. Só lapada seca, assim. Resposta direta, que claramente a pessoa não tem interesse em conversar. E aí quando eu tava nesse momento de respostas mais curtas e objetivas, começavam a apelar, olha que engraçado. Todas as 10, estatística de 100%, começava a apelar pra parte sexual. Tomara que meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo, me mandava lá, hoje você não deve estar a fim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não, algo está errado aqui. Por que ela me mandou um nude? E outra perguntou, mas você é gay? Por que você me ignora assim? Por que você não quer nada comigo? Eu sei que eu sou bonita, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram pra tentar atingir meu ego.
Sim, exatamente. Mulheres não sabem lidar muito bem com a rejeição porque estão acostumadas a rejeitar. Então, geralmente, para tentar diminuir você e sair por cima, até porque mulheres bonitas sempre são validadas pela sua beleza. A sociedade faz com que elas nunca se esqueçam de que são bonitas. E aí, quando vem um cara e fala que não, sendo que ela o quer, pronto. Bom, mas como assim? E aí ataca a sexualidade do cara, tenta aí brincar com a tua hombridade pra te desestabilizar. Agora eu preciso fazer um adendo a toda essa experiência do Douglas e até mesmo elucidar uns pontos que ele colocou como interrogação na cabeça dele quando ele foi abordado por essas mulheres. Bom, ele não considerou uma coisa muito importante no cálculo dele. Porque ele tem projeção. Ele não colocou no cálculo dele que ele, por estar em uma posição de destaque, ele já é um objeto de interesse das mulheres por estar no palco. O palco embeleza o homem. Geralmente a mulher adapta seus gostos, belezas e vai se encaixando no homem que ela acredita que está em destaque e que deve ser levado a sério para relacionamento porque tem influência, poder, enfim. E você, Douglas, está numa posição de poder em relação a essas meninas e em relação a outros homens também, porque você tem influência, bem conectado, conhece pessoas e etc. Então, infelizmente, a sua experiência ou a sua amostragem está viciada, cara. Infelizmente. Porque você não levou isso em consideração. O que a comunidade masculina chama de hipergamia e etc. Né? Que é a mulher sempre fazendo date up, que é se relacionar para cima. Ela quer estar com homens que admira. Então, naturalmente, e claro, né? Você é um cara que se cuida e tudo mais, se veste bem, então tudo isso vai contando. Agora, não me leve a mal, esse vídeo aqui não é briga de torcida entre sexos. Cada sexo tem a sua hipocrisia. A hipocrisia da mulher é querer o canalha e o bonzinho no mesmo cara, só que em situações diferentes. Ela quer o cara bonzinho que dá segurança, mas esse mesmo cara bonzinho tem que ter características de dominância para passar uma segurança que só esse cara, um pouco mais invasivo, ou até mesmo competitivo, consegue dar. Porque ela tem que sentir que está do lado de um cara capaz de liderar a relação quando ela não estiver com a disposição de fazê-lo. É o tipo de cara, quando ela largar o volante da liderança, esse cara pega o volante, assume e tem inclusive a capacidade de desagradar os gostos dela se ela estiver sendo egoísta, mesquinha, errada. Então o cara que tá tentando agradar demais, ele acaba sendo um cara desinteressante. Enquanto a hipocrisia do homem geralmente é querer a santa e a liberal na mesma mulher. Mas tudo com ele. Então ambos os sexos aí tem que ser justo, tem esse instinto misturado com cultura que acaba fazendo nós sermos naturalmente hipócritas e tentamos, aqueles mais lúcidos, né, mais emocionalmente responsáveis, ser equilibrados nisso aí e não dar vazão apenas a um ao outro, ser justo na cobrança do parceiro. Mas a maioria acaba caindo nos instintos mesmo e até chegando a níveis baixos de mandar nudes para um desconhecido que está rejeitando só porque ele é famoso. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver a experiência do Douglas na íntegra, certo? Eu peguei os trechos mais relevantes para trocarmos essa ideia aqui. Douglas encontrou a Red e entendeu epifania do Epifania Experiência. Um abraço, meu camarada, e a todos aqui do Projeto Conselho. Se inscreve, fique conosco e compartilhe essa mensagem. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.